sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vejo que não sou quem eu devo ser. Deus cujos dias não têm fim, não grande é a tua compaixão. Faz-nos sensíveis ao comum. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Passa o tempo, passam horas, gira o mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vem, se não deu bem daquele que ama. Deus conhece, sabe como te levar. O autor da vida conta as
as coisas de lugar. Mas pra te encaixar na minha vida, nem precisa de espaço. Você caberá cativa dentro do meu coração. Tô juntando todas as memórias pra lembrar quando foi que eu percebi que de todas as pessoas nesse mundo tão gigante, o amor da minha vida só podia ser você. Que sorte a minha. Às vezes olho e eu nem acredito. Melhor que tudo que eu pedi pra Deus, é muito mais do que eu mereço. Por tantas bênçãos agradeço, e sem fazer perguntas vou só aceitar que eu tenho amor bastante pra essa vida inteira. Prometo, amor, não vai ser passageiro. Eu vou pensar em ti primeiro, eu vou cuidar do seu sorriso. Quero fazer você feliz. Sorte a minha. Às vezes olho e eu nem acredito. Melhor que tudo que eu pedi pra Deus, é muito mais do que eu mereço. Por tantas bênçãos agradeço, e sem fazer perguntas vou só aceitar que eu tenho bastante amor pra essa vida inteira. Prometo, amor, não vai ser passageiro. Eu vou pensar em ti primeiro, eu vou cuidar do seu sorriso. Quero fazer você feliz. Que alegria, né? Chegou o dia, enfim. Foram alguns meses de muita expectativa, muita preocupação, mas graças a Deus chegou o dia. Graças a Deus vocês vão sair daqui bem casados, né? Eu estava pensando sobre a vida e como o tempo passa. Eu acho que eu tô ficando meio velho. E eu tô gostando cada dia mais de coisas mais clássicas. E como é bom e bonito ver vocês assim, no tipo clássico, né, de se casar. E eu também gostaria de ler com vocês um texto extremamente clássico, onde acredito que as pessoas estão bem acostumadas a ouvir quando se fala sobre casamento. Então eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, aqueles que as têm. Se não tem Bíblia, abra o seu celular. Abra em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Mas antes de ler, eu gostaria de orar junto com vocês. Fechem seus olhos. Pai querido, como é bom, Senhor, nós estarmos reunidos diante da Tua presença. Como é bom estarmos reunidos dando seguimento àquilo que o Senhor mesmo planejou. Quando o homem e uma mulher se unem em matrimônio. Quando ambos se tornam um só. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos faz participantes do que o Senhor tem feito. Porque o Senhor nos dá a alegria de ver a Tua obra acontecendo na vida do Murilo e da Thalia, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, porque enfim chegou o dia. Obrigado, Pai. E a nossa oração é: fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, entre si louvando o Senhor, de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se
uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo e a igreja. Eu sei que nesse momento os maridos cutucam as esposas, né? E o texto continua. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Tá ouvindo, Thalia? Eita. É, Murilo, mas calma. A sua vez também chega, tá? Olha só a maneira como Paulo nos fala, em especial fala a você nesse momento, como ele sobe a régua. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la, assim mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união de Cristo com a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. O texto de hoje ele fala algumas coisas importantes sobre o papel do homem e da mulher. Mas hoje eu quero seguir um caminho um pouquinho diferente. Nós não iremos tratar sobre o papel que você, Murilo, tem como marido, nem você, Thalia, como esposa, porque eu sei que o seu pastor já fez isso. Já conversou bastante com vocês, já falou sobre o papel de vocês. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês e, ao mesmo tempo, inculcar na cabeça de cada um o significado do casamento, aquilo que Paulo expressa no texto. Afinal, o casamento é uma relação humana tão profunda, mas tão profunda, que agora Paulo relaciona a união conjugal com a união de Cristo com a igreja. A gente percebe o quanto isso é importante? Uau! Percebem o quanto é fundamental a gente entender isso aqui? Essa união revela Cristo e a sua igreja. Mas como eu disse, hoje eu quero fugir daquilo que é óbvio. Como cunhado, né? Talvez eu possa fazer isso. Eu quero que a partir desse texto, vocês percebam que o casamento é uma instituição criada por Deus e que tem uma essência. O nosso autor, o escritor, eu sei que vocês também gostam muito de Timothy Keller, né? Ele escreveu a seguinte coisa: a essência do casamento é um compromisso público e legal de partilha da vida de modo exclusivo e permanente. A primeira primícia do casamento é que ele é uma relação pactual. Sabe o que isso significa? Vocês agora, nesse momento, estão tratando, né? Estão definindo um pacto, primeiro diante de Deus e diante de todas essas pessoas. Diante de toda a sua família, amigos. Um pacto. E um símbolo desse pacto é a aliança que daqui a pouquinho vocês vão colocar nos dedos. O problema é que a nossa cultura, como sociedade, não pensa bem assim, né? O compromisso de homem e mulher, quando a gente pensa no sentido pós-moderno, geralmente é consigo mesmo, e não com nenhum outro. Infelizmente, o modus operandi como sociedade é: eu mereço ser feliz, eu mereço ser realizado. E se aquilo não atende a expectativa, é cada um para o seu lado. Mas a visão bíblica de casamento é bem diferente. É sobre um compromisso mútuo inquebrável.
Entenderam bem? Determinado escritor também disse: se eu não tenho capacidade de honrar as minhas promessas, eu não sou verdadeiramente livre, pois sou escravo dos meus próprios impulsos. E, gente, essa realidade é tão latente que quando a gente pensa nos votos matrimoniais, às vezes fica bem evidente. O voto matrimonial, ele tem um objetivo. É aqui, diante de todas as pessoas que amam vocês, e diante de Deus, vocês declararem uma promessa sobre esse compromisso. E eu sei que daqui a pouquinho vocês vão fazer os votos de vocês, tá? E, gente, tá tudo bem vocês falarem: eu prometo que vou levar todos os dias café na cama. Tá tudo bem. Tá tudo bem você, Murilo, dizer: eu prometo que no dia de TPM eu vou te trazer chocolate. Aí um diz ao outro: não vou deixar a louça suja na pia. Não vou deixar a toalha molhada na cama. E por aí vai. Tá tudo bem. Vocês podem fazer promessas como essas. Mas eu espero que nos votos de vocês tenham palavras do tipo: eu prometo ser fiel a você, te respeitar em qualquer situação até o final da minha vida. Tá bom? Façam essa promessa um ao outro. Porque casamento não é baseado em sentimento momentâneo, mas é um compromisso para a vida toda, independente das circunstâncias. Isso precisa ficar bem claro. O que garante o casamento, especialmente em momentos de desestabilização, é o compromisso de vocês. Então, vocês querem ter um casamento duradouro? Não esperem querer amar nos dias difíceis, mas decidam amar todos os dias da vida de vocês. Uma outra coisa importante é que o casamento também tem uma missão. Para que serve o casamento? Será que casamento é tipo um romance hollywoodiano, onde você encontra alguém que te faz feliz? É bem mais que isso, né, gente? É mais do que uma idealização de uma alma gêmea perfeita. E à altura do campeonato, vocês sabem que isso nem existe, né? O problema é que não existem pessoas perfeitas. Biblicamente falando, todos nós somos pecadores. Então, você junta dois pecadores, coloca os dois para morar debaixo do teto, e o que é que dá? Mas a beleza do casamento é que sim, são dois pecadores, mas os dois estão unidos em uma jornada de redenção. Seres humanos são bem complexos, né, gente? Nós temos aí as nossas questões, os nossos traumas, os nossos orgulhos, as nossas inflexibilidades, as nossas impaciências, as nossas falhas. Alguém talvez possa até dizer: depois que casou, ficou diferente. Na época do namoro não era assim. E é para ser assim mesmo, viu, gente? É exatamente isso. Quando você se casa, tudo o que você é agora fica evidente. Tanto as qualidades quanto também os defeitos. Porque pessoas são diferentes. São diferentes histórias, são diferentes criações. É um jeito diferente de botar o prato. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? É um jeito diferente de tratar os pais. É tudo diferente. Não é que o oposto se atrai. Na realidade é que cada um está na sua justa posição. O que acontece é que eles são pessoas completamente diferentes. Histórias diferentes, contextos diferentes. E Murilo, vou te contar o segredo. Vai ter dia que a Thalia vai estar uma fera contigo. Mas você não vai ficar bravo não, né, Murilo? Não vai. Vocês querem uma palhinha de situações como essas? Quem aqui já brincou de imagem-ação com vocês dois sabe, hein? Não sei, sinceramente, se é pior quando os dois estão no mesmo time, quando um fica cobrando o outro, não, tem que fazer, tem que ganhar. Ou se quando os dois estão em times opostos, quando um fica tirando sarro sem parar do outro porque tá perdendo. E tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem. Pessoas são assim mesmo. Por isso mesmo, a missão do casamento, segundo Timothy Keller também, é uma profunda transformação de caráter, através de uma relação de amizade
extremamente profunda. E quando o autor fala sobre uma relação de amizade profunda, ele diz que o seu cônjuge deve ser mais do que alguém ao qual você se sente atraído fisicamente. Mais que isso. É alguém que você constrói uma relação profunda, mas tão profunda, de multiplicidade e cumplicidade. Isso significa que a sua esposa, Murilo, é ferramenta de Deus para te fazer melhor. É. E você, Thalia, também significa a mesma coisa. O Murilo é ferramenta de Deus para te fazer cada dia mais parecida com Cristo. Quando nós lemos o versículo 25 até o versículo 27, ele tratou um pouco sobre isso. Isso significa que vocês podem enfrentar as dificuldades momentâneas porque sabem exatamente como é que a história termina. Daqui a pouco vai melhorar. É um aperfeiçoando o outro. Aí talvez amanhã um fica menos bravo com o outro por causa daquele motivo. É vocês juntos diante de Deus, sendo aperfeiçoados segundo o caráter de Cristo. Isso é uma profunda amizade em uma jornada de redenção, onde Cristo vai operando e os fazendo mais parecidos com Jesus. A orientação da palavra para os maridos não é digam às suas esposas o que elas devem fazer, não é sobre isso. A orientação da palavra não é para as esposas digam aos seus maridos o que elas devem fazer, o que eles devem fazer. Né? Não é uma espada de ataque aqui. Não é sobre isso. O texto diz, marido, Murilo, eis a sua missão. O texto diz, Thalia, eis a sua missão. Não é sobre o que o outro deve fazer. É sobre eu encarnando o evangelho e refletindo isso no casamento. Entenderam? Percebam também que o casamento não é sobre um completar o outro. Nós não somos uma metade procurando outra metade, sabiam? Aquela história de que um completa o outro não é bem assim. Se alguém talvez pensa dessa forma, vai tornar o cônjuge um escravo dos seus próprios caprichos, tentando atender às minhas fragilidades, às minhas necessidades. Em Cristo, presta atenção, vocês dois são inteiros, completos. Não somos gente carente sugando do outro as nossas necessidades, não é sobre isso. Em Cristo nós somos gente plena e saciada. Não é porque a gente se basta, é porque Cristo nos torna completos. Cristo nos basta. Em Jesus não somos mais como aquela mulher samaritana diante do poço sedenta por sede. Em Cristo nós somos como essa mesma mulher samaritana, mas depois do encontro. Quando agora ela se torna como uma fonte que flui água viva. Como uma fonte que agora sacia sedentos, que alimenta famintos. Então, perceberam que nas entrelinhas de tudo aquilo que a gente falou, é apresentado um tipo de segredo para o casamento? Você quer ter um casamento feliz? O segredo para isso é amar o seu cônjuge. Mesmo que em momentos determinados você não se sinta amada. Viu, Thalia? Viu, Murilo? À luz do que nós acabamos de falar, haverá momentos em que um vai estar triste, onde o outro vai estar irritado, onde o outro vai estar preocupado. Então, o conselho aqui é bem simples. Continuem decidindo amar. E eu estou falando amar do tipo, sabe como amor de pais? É. Humanamente falando, eu diria que essa é a relação mais ingrata, onde os filhos não têm nenhuma necessidade, não têm um porquê, não têm uma obrigação de responder ao amor que recebem. E apesar disso, os pais continuam amando. Gente, ter filhos é sacrifício. Você ama, você cuida, você perde sono. E você dedica. E na primeira oportunidade que você precisa chamar a atenção, os filhos se levantam e dizem, não te amo mais. Poxa, é sério isso, né? Mas exatamente. Eu estou falando sobre um amor altruísta. Amar alguém sem esperar isso em troca. Então entendam,
Mesmo diante de obstáculos, dificuldades, a relação pactual continua. Por isso, eu te convido a olhar para Jesus. Olha para o texto. Jesus te amou de uma forma tão extraordinária. E não foi porque vocês mereciam. Jesus te amou porque ele decidiu amar vocês, decidiu amar a todos nós. Jesus se entregou porque ele decidiu se entregar em amor. É difícil amar assim, né? É por isso que nós precisamos estar em Cristo. É somente a partir do nosso Senhor Jesus que nós podemos viver esse mesmo tipo de amor. Então, a gente tem uma outra coisa muito importante aqui. A prioridade do casamento de vocês é o próprio casamento de vocês. Parece engraçado, né? Mas eu faço questão de ler o versículo 31 dessa vez, que diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E presta atenção, se vocês inverterem essa ordem de prioridade, a sua vida vai entrar em colapso. Coloque trabalho acima do casamento, o casamento acaba. Coloque carreira acima, o casamento acaba. Coloque seus pais acima do casamento, o casamento acaba. Coloque filhos acima do casamento, o casamento não dura. E aliás, se vocês querem o bem dos seus filhos, priorize o casamento de vocês. Se vocês querem demonstrar o amor de vocês aos seus filhos, amem um ao outro. Seus filhos são fruto justamente do tipo de casamento que vocês irão construir. E então, quem sabe a gente levanta uma pergunta agora. Como é que eu posso ter um casamento assim? Como é que eu posso viver plenamente isso segundo a vontade de Deus? É por isso que intencionalmente eu leio, por fim, o versículo 18 e 21. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Depois, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual é o poder para viver o casamento como Deus definiu que deve ser? O poder para viver o casamento dessa forma é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O casamento é uma instituição sagrada. E lidar com outro filho de Deus, que é a imagem de Deus, também é sagrado. Então, você precisa nutri-lo. Você precisa nutri-la como uma joia. Uma joia de Cristo. E a partir de hoje, vocês estarão casados. Até aperta o coração ouvir isso, né? Uma alegria extraordinária. Então, é responsabilidade de vocês que o outro seja mais realizado. Viu, Thalia? Que amanhã o outro seja mais maduro, viu, Murilo? É responsabilidade de vocês que o outro seja mais parecido com Jesus amanhã do que hoje. Deus deseja derramar sobre vocês, sobre a vida de vocês, o poder do Espírito Santo, para que vocês possam ser o que Ele deseja que vocês sejam. Para isso, que vocês, então, sejam transformados e deem bons frutos. Somente quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós podemos viver esse versículo 21 de forma plena. A submissão mútua é consequência de uma vida cheia do Espírito. Um homem e uma mulher em um relacionamento pactual diante de Deus e diante dos homens. Essa é a essência do casamento. Esse casamento, essa vida, só é possível a partir de Cristo e no poder do Espírito. Por fim, a minha oração é que isso seja encucado na cabeça de vocês. Que daqui 10, 20, 30 anos, vocês possam olhar um para o outro e ter exatamente essa mesma convicção. Que todos os dias da vida de vocês, isso seja lembrado. E assim vocês vivam em esperança.
e nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Por isso eu quero também te convidar a fechar os seus olhos, Murilo e Thalia, para nós orarmos mais uma vez diante do Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua presença, Senhor, e gratos por esse momento tão especial. A nossa oração, Deus, é que a Tua palavra defina completamente o modo de vida dos dois. A nossa oração é que a Tua palavra defina como eles irão olhar um para o outro. E que esse compromisso estabelecido aqui hoje, que eles irão definir hoje, diante de todos nós, seja uma fundação na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, entregamos em Suas mãos. Amém. Amém. Nesse momento, eu quero convidar a aliança a vir até aqui. Boa tarde, todo mundo. Nesse momento aí eu vou pedir para todos se colocarem de pé. A gente vai cantar uma música para louvar e agradecer aquele que trouxe todo mundo aqui, a Deus, e mostrar que toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Os que conhecerem a música podem cantar com a gente. A música se chama Teu Povo. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor.
toda glória seja dada a Ele. Pode se sentar. Murilo e Thalia, vocês estão muito bonitos, viu? Vocês estão parecendo um casal de topo de bolo de noivo. Estão muito lindos. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui para celebrar a união desse casal tão querido e tão especial para a gente. E se apresentam para receberem nesse momento a bênção divina sobre o seu matrimônio e celebrar o seu casamento, Murilo e Thalia. Queridos amados da nossa igreja, jovens dedicados à palavra de Deus, dedicados ao reino do Senhor, e jovens que nós temos visto frutos do Espírito Santo na vida de vocês. Nós temos visto a caminhada de vocês dando fruto. E temos certeza que Deus os preparou para começar essa nova jornada. O nosso desejo é que vocês continuem se preparando e que vocês continuem buscando a Deus e lembrando que vocês têm uma família espiritual. Vocês têm a igreja e vocês sempre podem contar conosco. Não só nos desafios, mas nas horas boas também. Estamos sempre juntos em nome de Jesus. Amém. Quero dizer a todos, segundo a palavra de Deus, que o casamento é um estado honroso instituído pelo Senhor e, portanto, deve ser contraído com muita reverência a Deus nesse momento. Na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, o texto sagrado diz: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." E é por causa dessa palavra, queridos, que vocês estão aqui hoje nesse altar, pelo plano perfeito de Deus. E Deus, então, cruzou os caminhos de vocês, dirigiu vocês, e vocês escolheram estar juntos, e isso é muito importante. O meu desejo, queridos, é que esse seja um momento muito marcante, porque essa é a segunda decisão mais importante da vida de vocês. A primeira foi quando vocês entregaram a vida de vocês ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando vocês se batizaram, dando testemunho público da fé de vocês no Senhor Jesus e no seu Evangelho. E o segundo momento mais importante da vida é esse. Porque a união com Ele é para sempre, é eterna. Essa daqui é até o fim da vida de vocês aqui nessa terra. Não tem mais volta, graças a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Quero também informar a todos os presentes que este é um ato religioso com efeito civil imediato. Dito isso, os noivos chegam diante de mim, tendo tomado todas as providências legais para a formalização desse casamento, e que estão aqui agora para unirem-se e receberem um ao outro como marido e mulher, na presença de Deus e das testemunhas que a tudo assistem. Informo também os nomes civis que eles passam a adotar. A Thalia passa a se chamar Thalia Oliveira Rodrigues Machado e o Murilo mantém o mesmo nome, Murilo Machado de Souza. Sendo assim, Murilo, eu pergunto se é da sua livre e espontânea vontade que você está aqui hoje para receber Thalia como a sua esposa. Sim. Thalia, eu também pergunto se você está aqui hoje para receber o Murilo como seu legítimo esposo. Sim. Bem, porque assim vocês declaram, nós vamos firmar diante de Deus essa aliança, usando como símbolo esses lindos anéis que entraram aqui, que o nosso segurança trouxe para a gente. E a aliança, ela é um sinal concreto, um símbolo que lembrará a realização desse ato nupcial. Eu sempre lembro que quando Deus, ele por ocasião do dilúvio e de ter salvado Noé e todos aqueles que estavam na arca, ele estabeleceu um sinal no céu, um arco-íris, que é o símbolo da aliança divina que ele colocou visível para nos lembrarmos da sua misericórdia e da sua bondade. Assim também, queridos, a aliança que Thalia e Murilo trazem aqui hoje, diante desse altar, é um símbolo desse momento, dessa data e mais do que isso, esse compromisso que está no coração deles, para que eles possam caminhar para o resto da vida. A minha já está há alguns anos aqui, arranhadinha, fosca, mas ela está aqui, guerreira.
É importante nós lembrarmos que a aliança é feita de um material precioso, mostrando o tipo de união que é o casamento. Hoje, infelizmente, tem sido desconsiderado como prioridade, como muito bem disse o pastor Peter, e devemos voltar a priorizar a família, porque já vimos que sair disso não dá certo. Deu errado no mundo, mas vocês seguem no caminho do Senhor. E Deus há de dar muitas vitórias a vocês. Além disso, ela também é resistente e tem a fórmula de um círculo, sem início e sem fim. Como a vida de vocês agora vai se fundir. Vocês vão ser uma só carne. Claro que espiritualmente você continua sendo Murilo e você a Thalia. Vocês têm responsabilidades diante de Deus. E precisam, inclusive, estar bem com Deus para poderem abençoar a vida um do outro, como nós também ouvimos aqui nessa tarde. Mas vocês agora são uma unidade. Vocês estão fazendo esse pacto diante de Deus, como um ato de fé diante do que a palavra dele diz sobre casamento. Nós já conversamos sobre isso, oramos, estudamos a palavra, e o nosso desejo então é que agora tudo se concretize em nome do Senhor. Amém? Nós vamos começar fazendo os votos deles, né? E o Murilo, inicialmente, vai fazer então os seus votos para a Thalia. Em seguida, ele fará o juramento, então colocará a aliança no dedo da noiva. Meu amor, hoje é um dia muito especial, que sonhamos muito e oramos muito para que ele acontecesse. Eu me lembro muito da primeira vez que eu te vi. Havia ido ao show do Projeto Solo, aqui em Goiânia, e vi uma jovem de máscara entregando as pulseiras na entrada do show. Mal sabia eu que aquela seria minha futura namorada. E se passaram alguns dias, veio o acampamento de jovens da Jubeg, que para mim foi o melhor acampamento que já fui até hoje. No primeiro dia, do café da manhã, eu vi aquela garota dos lindos cabelos cacheados, do show do Projeto Solo. Sentamos na mesma mesa, eu conversei com ela e pela primeira vez eu sentia vontade de investir mais naquela amizade. Desde aquele dia, eu pensei, será se ela namora? E para minha alegria, descobri que não. Orei muito a Deus para que Ele me abençoasse, para que eu pudesse conhecer ela um pouco mais. Começamos a conversar pelo WhatsApp e depois a ler o livro Cristianismo Puro e Simples. E aquela amizade foi crescendo. E ao passar dos dias, foram alguns passeios. Depois eu marquei de sair para ver um filme e ela aceitou. Eu fui com frio na barriga, mas animado para conhecer ela um pouco mais. Então, outra vez, fomos andar de patins no Oscar Niemeyer. Foi bem legal. Eu descobri que ela gostava desses esportes radicais. No final, eu chamei ela para comer um delicioso hambúrguer no Lifebox. E comecei a sentir o desejo de começar um namoro sério com ela. Pedi ela em namoro. E ela havia aceitado, com vergonha. Mas já me respondeu logo de cara, que eu teria que conhecer os pais dela primeiro. Eu óbvio que topei. Minha princesa. Desde o momento que eu te conheci, eu soube que minha vida mudaria para sempre. Pois desde o início do namoro, o meu objetivo era namorar para casar com você. E é com muita alegria que o nosso grande dia chegou. Meu amor, hoje, diante de Deus e de todos que amamos, eu declaro meu amor por você. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo nosso relacionamento. Sempre peço a Ele direção e sabedoria para nos guiar. Prometo cuidar de você todos os dias. Estar sempre pronto para te apoiar nos momentos de alegria ou dificuldade. Comemorar com você cada conquista. Te amar incondicionalmente, assim como Cristo amou a igreja
e se entregou por ela. Prometo ser fiel, cuidar do nosso lar, orar pela nossa família por todos os dias. Prometo cuidar de você com muita paciência, respeito e carinho. Quero te fazer feliz até mesmo nos dias tristes, com a ajuda de Deus, pela graça que há em Cristo Jesus. Afinal, como sempre nos falamos, é uma boa risada. Faz um coração, dá um sorrisão, te amo de montão, meu amor. Nesse momento, o Murilo falar o juramento dele a Thalia. Eu, Murilo, recebo você, Thalia, como a minha legítima esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. E que Deus me ajude. Amém. Pode colocar a aliança no dedo da sua esposa. Muito lindo. Amém. Agora a Thalia procederá com os votos dela para o Murilo. Meu amor, hoje, diante de nossa família e amigos, quero agradecer a Deus por sua vida. Agradecer por Ele ter te guardado e te alcançado com sua graça salvadora. Sei que sem Ele não estaríamos aqui hoje. É Ele que nos transforma e irá transformar todos os dias, nos ensinando a amar um ao outro pelo resto de nossas vidas. Murilo, até chegarmos aqui, nosso amor se fortaleceu. Passamos por muitas horas de chamadas de vídeo durante a semana, conversas profundas, leitura e meditação da Bíblia, presentes trocados e vidas compartilhadas. Durante todo esse tempo, você não mediu esforços para estar presente. Se recusou a dormir um só dia sem falar comigo e sempre veio me ver nos finais de semana, mesmo estando a algumas horas de distância. Sei que por vezes você estava cansado, mas se dedicou a me amar com o seu tempo. Te admiro por isso. Admiro o homem que você é, presente, atencioso, servo de Deus, alegre e sempre atento para deixar minha vida mais leve. Admiro sua dedicação e teimosia, pois foram elas que não deixaram você desistir de me chamar para sair. Admiro seu relacionamento com família e amigos. O jeito que você se doa é cativante, e isso me cativou. Você me mostra todos os dias que, com certeza, essa é uma das melhores escolhas da minha vida. E te prometo, amor, que irei escolher você todos os dias. Vou estar junto de você nos momentos difíceis e alegres, nas suas conquistas e derrotas, erros e acertos, e em todos esses te amar e caminhar ao seu lado. Prometo te honrar e respeitar com humildade. Meu desejo é que o nosso lar seja marcado pela presença constante do amor de Deus entre nós, para que possamos viver segundo a vontade dele. Prometo ser sua auxiliadora, te aconselhar, apoiar seus sonhos, orar por você e com você. Aprender a preparar um café, mesmo que eu nem goste. Te abraçar após um dia longo de trabalho e dividir minha vida com você. Hoje, começaremos mais uma etapa de nossas vidas. Um compromisso de amar, respeitar e cuidar. Logo virão viagens, filhos, trabalhos, dificuldades, alegrias, enfim, a rotina. Mas estou ansiosa para viver tudo isso com você, com a graça de Deus. Agora a Thalia fará o seu juramento. Eu, Thalia, recebo você, Murilo, como meu legítimo esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. E que Deus me ajude. Amém. Pode colocar a aliança no dedo do seu esposo.
Bom, queridos irmãos, como vocês declaram sinceramente, então, a vontade de vocês de se unirem em matrimônio, e confirmam esse compromisso com votos, juramentos e essa troca de alianças, como ministro do Evangelho, pelo poder investido a mim por Deus e pelo Estado, eu os declaro agora casados, marido e mulher. E agora, pode beijar a sua esposa. Ali, Murilo, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso que Ele está proporcionando. Nós vamos também pedir a bênção do Senhor sobre esse matrimônio. Feche os olhos e curve a cabeça de vocês. Murilo e Thalia, o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Nosso Deus, Senhor amado, fomos testemunhas, ó Deus, dos teus atos e da tua providência que uniu esse casal, Senhor, em matrimônio. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre a vida do Murilo e da Thalia, agora casados. Ó Deus, nós rogamos que a tua prosperidade espiritual, emocional, financeira, esteja sobre a vida desse casal. Que a tua bendita providência esteja sempre acompanhando em todos os atos. No futuro, quando vierem os filhos, que em tudo o Senhor esteja guiando e abençoando. Ó Deus, nós rogamos que o Murilo não deixe de estar de joelhos, como líder da casa, orando ao Senhor, pedindo a tua direção, sabedoria, ao Senhor, que é o nosso cabeça, a nós homens. Ó Deus, que a Thalia não esteja deixando de estar de joelhos, ó Deus, orando, suplicando, clamando por sabedoria, para que seja aquela que abençoa o seu lar, que o transforma no lugar mais agradável da terra, para o seu marido, para os filhos e para ela mesma, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os abençoe com saúde, com vitórias, que o Senhor abra as portas. E mais do que isso, nós rogamos que eles permaneçam fiéis ao Senhor Jesus Cristo, segundo os votos do batismo e da vida deles, como tem sido até aqui. Que o Senhor dê vitórias sobre os desafios e os faça celebrar com muita alegria os tempos de felicidade e os tempos de vitória. Nós assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Deus me deu amor, deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. Eu quase morri de
saudade enquanto eu não levantei e me virei pra ver o bem que o Pai me fez. Ele pôs em mim a vontade de ser alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez.